Olá, estamos aqui para corrigir a atividade da semana passada de língua portuguesa do descritor 9 e do descritor 10, que é reconhecer os gêneros textuais e o seu propósito comunicativo. A primeira questão que vocês responderam tem como texto essa charge, que diz assim: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Olha aí a forma como o filho responde, certo? Nesta questão, gente, você vai aprender o que é trabalhar com expressões e diálogos, ou seja, também é um conhecimento, uma habilidade que você vai adquirir nessa questão. Mas vamos à perguntinha. No caso da charge, a crítica feita à internet é item A criação de uma dependência tecnológica excessiva. B. A falta de exercícios físicos nas crianças. C. O risco de contatos perigosos. D. O abandono dos estudos regulares. Ou letra E. A falta de contato entre membros da família. Então, lá no link, no formulário, vocês marcaram o item que vocês acreditavam que era correto. E, corrigindo, o item correto é letra A. É a criação de uma dependência tecnológica excessiva, ou seja, os pais estavam alertando o filho que ele está passando muito tempo na internet, se dedicando muito à questão da internet, e ele disse que isso não é verdade, mas a própria linguagem dele, como ele responde, é totalmente uma linguagem de internet, que a gente conhece como internetês, ok? Então, parabéns para quem acertou essa primeira questão. E vamos para a próxima questão. Leia o texto para responder a questão ao lado. Então, vocês podem observar logo de cara que o texto ele tanto tem elementos verbais quanto não verbais, certo? Lá no formulário é sempre interessante você dar um zoom na tela para que você possa ler todas as informações do texto e não perder nenhuma. Nós temos aí, na imagem, uma mão e a base dessa mão é como se fosse uma terra. E aí ela vem florescer, né? Essa cor verde que nos lembra muito as plantas. E as folhas, né? Que os dedos estão segurando. Nós temos uma imagem de uma sacola com o símbolo da reciclagem nela. E uma pergunta: o que já fizeste pela natureza hoje? Então ele já vem logo lhe questionar de cara. O que é que você está fazendo para reciclar, para ajudar a natureza? E lá em cima tem um texto pequeno, mas que também é importante, que diz assim: construído à base de amido e PLA, o nosso material é biodegradável e possui a mesma resistência de um plástico comum. Aí embaixo tem onde o texto foi retirado, que foi disponível desse site, ok? E bem no cantinho um símbolo, né, de 100%. Aí vamos à pergunta. Levando-se em consideração o contexto de produção, o propósito comunicativo do texto acima é, ou seja, todo texto ele é criado com um intuito, ele tem um propósito. Então, ele quer saber qual é o propósito comunicativo desse texto que nós acabamos de ler. Letra A. É divulgar as ações de reciclagem realizadas pela INSEA, que é essa empresa aí que está bem no canto superior, certo? Esquerdo da imagem. B. Explicar como ocorre o processo de criação da sacola INSEA. Informar sobre a ação de reflorestamento praticado pela INSEA. Conscientizar os leitores sobre a importância de usar sacolas biodegradáveis. Ou item E. Divulgar a sacola biodegradável da empresa INSEA para que as pessoas adquiram. E aí tem uma dica para você, olha aí. Leia o texto com muita atenção, observando a parte verbal e não verbal que foi isso que a gente fez. E segunda, leia atentamente o comando da questão, ou seja, a pergunta que ele quer de você, certo? Observando o que está pedindo a questão. Então, são dicas preciosas para vocês, discentes, que vão fazer provas, avaliações externas. É sempre importante
seguir essas dicas em todas as questões de língua portuguesa. Então, o item correto que você deveria ter marcado era letra A, né? Ele está divulgando as ações de reciclagem realizadas pelo Engenho. Por isso que ele lhe questiona: o que já fizeste pela natureza hoje, né? Se ele fosse explicar como ocorre o processo de criação, como item B, ia dizer como ela é feita, como ela é produzida, quanto tempo dura essa produção, quais os materiais que são reciclados, ok? Letra C, informar sobre a ação de reflorestamento. Opa, não está falando isso na parte verbal. Poderíamos tirar isso da imagem da plantinha na mão, mas esse item está incorreto. Letra D, conscientizar os leitores sobre a importância de usar sacolas biodegradáveis. Poderia ser esse item, eu poderia ficar em dúvida sim nele. Mas a conscientização, ela é mais além. Ela iria trazer mais elementos para que você realmente se convencesse de que essas sacolas elas são melhores. Então, haveria outros elementos para te incentivar a marcar esse item, certo? Na verdade, como tem o nome da empresa e ele questiona o que você fez, ou seja, ela está mostrando logo de cara o que é que ela está fazendo pela natureza, que é produzir essas sacolas biodegradáveis, ok? Então, não marque o item D. Letra E, divulgar a sacola biodegradável da empresa Enzenha para que as pessoas adquiram. Também é um item muito parecido com o correto, porque fala da sacola, né? Poderíamos sim inferir que as pessoas vão adquirir essa sacola porque ela é boa, ela é de qualidade, mas na verdade aí seria mais uma propaganda da venda da sacola, quanto custa, que a pessoa vai economizar, que é um ótimo item de consumo para você adquirir, certo? Então, item correto, letra A, divulgar as ações de reciclagem realizadas pela Engenho, ok? Bom, a próxima questão é o mesmo texto, certo? E aí, nós já analisamos todo o texto, a parte verbal e não verbal. Então, nós vamos agora para a pergunta, o comando, né? O texto acima é um gênero discursivo pertencente a que esfera? Nós sabemos que existem vários gêneros textuais. Carta, e-mail, né, que são bem mais antigos. Aí a gente tem os mais atuais, WhatsApp, memes, né? Todos esses são gêneros textuais, ok? Nós temos a crônica, nós temos o conto, nós temos o romance. Então, é um leque muito grande de gêneros textuais. Mas esses gêneros textuais, eles também pertencem a esferas, ou seja, dependendo do assunto, onde esse gênero textual ele é publicado, onde ele é utilizado, ele tem uma esfera, ou seja, aquilo que gira em torno dele, o assunto, onde ele é colocado na sociedade, certo? Então, esse gênero textual aí que a gente acabou de analisar, ele pertence a qual esfera? Digital, escolar, literária, jornalística ou publicitária. Então, é uma questão bem fácil, certo? Você deveria aí ter marcado item certo? Realmente ele é da esfera publicitária, ou seja, ele está fazendo uma propaganda da empresa, o que a empresa está fazendo para reciclar. Então, é sim um anúncio publicitário e pertence a essa esfera publicitária de divulgar, de mostrar e de incentivar as pessoas que estão analisando o texto a também reciclar, a também fazer algo de bom pela natureza, certo? Próxima questão, nós temos aí o descritor 4. É muito importante aí nesse quadrado lilás, certo? Que é a dica. É muito importante você ir além do que está explícito, né? Em uma produção, aquilo que está na cara. E aí nós temos aqui uma produção não verbal, né? E textos que articulam elementos verbais e não verbais. E compreender os seus sentidos a partir de outros conhecimentos de mundo, de contexto, para que você possa inferir, você possa tirar informações, né?
com seus referidos sentidos, ou seja, você analisa um texto que tem elementos verbais e não verbais e o seu conhecimento de mundo faz com que você entenda a mensagem que aquele texto quer lhe passar, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí uma imagem de um casal de mãos dadas, né? Eles estão aí em um lugar bonito, porque tem o sol, tem um mar ao fundo, uma ilha, e eles estão assim felizes. Olha aí o tamanho do sorriso deles, né? E também tudo indica que aí seja um sorvete, uma sobremesa, algo do tipo. Então, logo de cara, estamos aí pertinho dos dias dos namorados, né? Com certeza eles estão aí namorando, né? Estão comemorando já o dia dos namorados, fazendo um treino, ok? Então, nós temos aí a pergunta que diz, após, né? Vem a pergunta. Lá no formulário você ia marcar o item que você considera correto. Considerando a expressão do corpo como algo que produz um sentido, é possível observar nesse cartoon que as personagens se mostram recíprocas, seguras, solidárias, tranquilas ou pacientes. Então, o item correto para você marcar aqui é o item A, recíprocas. O que é recíprocas? É uma relação de implicação mútua, né? Em que eles se respondem, em que eles estão. Olha, pela imagem a gente vê que eles estão felizes, que eles estão ali unidos, de mãos dadas. Então, realmente há uma reciprocidade nessa relação, ok? Poderíamos dizer que eles estariam seguros? Sim, mas se ao redor da imagem a gente tivesse um caos, por exemplo, e eles seguros, certo? Solidários ajudando alguém, tranquilas, ou seja, está acontecendo algo de ruim, constrangedor, mas a pessoa se mostra calma, tranquila. E paciente também, muito parecido, né? Esse sentido de ficar calmo, de saber esperar. Então, realmente, essa imagem, ela passa essa ideia da letra A, recíprocas, ok? Bem interessante, né? Um texto que não tem a parte verbal escrita, mas que pela imagem você pode sim tirar muitas informações. O próximo texto, bem atual, nosso tema, nós estamos vivendo essa pandemia, e diz assim: olá, amigos, até mais. Hoje é sexta e o bicho vai pegar. Olha aí quem é que está esperando por ele, que está descumprindo, né, o isolamento social e querendo sair aí na sexta para fazer festa, né, para fazer um passeio, algo do tipo, ok? Então, a questão ela é bem simples e se liga na dica. A finalidade da imagem é a reflexão crítica, né? O que é a questão da crítica? É algo que está acontecendo na nossa sociedade que eu vou analisar. Então, aqui no caso, ele está criticando realmente essas pessoas que não cumprem o isolamento social, que não obedecem, que não respeitam. E aí acabam sendo contaminadas, né, pelo vírus. Então, é um incentivo realmente a pessoa a ficar em casa. Mas a questão quer saber qual é o gênero, né? Qual gênero pertence a esse texto? É um HQ, história em quadrinho? É um cartaz? É uma tirinha? É um cartoon ou é uma charge? O item correto, letra E, charge. Nós temos aí um quadrinho maior, dividido em 3 seções, certo? Tem caricatura, porque a gente sabe que os seres humanos eles não são dessa forma, ou seja, as características físicas do olho, boca, estão bem maiores, né? Ou seja, realmente é um desenho caricatural. E aí eu coloquei aqui as características desse gênero, para que a gente possa relembrar. A tirinha, por exemplo, é um texto geralmente curto, possui traços humorísticos, é uma linguagem de fácil entendimento, possui imagens, até aí você iria achar que era tirinha. Sempre apresenta a conversa de no mínimo 2 pessoas. Então, como aqui não houve
essa questão da conversa foi só um personagem que falou, né? A gente tem um vírus que sugere que ele vai contaminar, mas na verdade é só uma expressão para completar a fala dele, que ele vai ser contaminado, certo? Não há um diálogo entre eles. Sempre apresenta balões que expressam as falas dos personagens, certo? Já a charge, que é o item correto, ela está entre os gêneros opinativos da esfera jornalística, ela é eminentemente interpretativa e crítica, ou seja, você vai encontrar a charge em jornais, principalmente em jornais, porque ela vai criticar o que realmente está acontecendo no nosso meio, na sociedade. Então, os jornais eles utilizam muito dessas charges, porque uma simples imagem já lhe passa a ideia daquela reportagem, daquele anúncio, daquilo que está acontecendo no mundo, e com certeza é carregado de crítica, por isso que é um gênero opinativo, ou seja, o criador ele vai colocar a sua opinião no texto. Tem por objetivo fazer uma crítica, seja ela social ou política, de fatos do cotidiano, costuma apresentar como tema uma ideia, uma pessoa ou uma situação. Compõe-se predominantemente uma linguagem não verbal, às vezes de linguagem verbal. Geralmente você só vai ter a imagem, certo? Utiliza-se do humor na abordagem dos temas, por isso que é um texto que chama a atenção. Também a questão da caricatura. Tem vida efêmera, né? Pois a sua interpretação ela está vinculada à situação e ao contexto histórico-social. Ou seja, essa que nós acabamos de analisar, ela está totalmente atualizada com a pandemia, certo? Do coronavírus, ok? HQ, para que você que não lembra que gênero é esse. A história em quadrinhos, ela tem mais de 4 quadrinhos, certo? Diferente da tirinha, que só vai até 4 quadrinhos. O cartoon, ele também é muito parecido com a charge, só tem um quadrinho, mas geralmente ele não tem a caricatura, somente desenhos, personagens criados, ok? E o cartaz também ele pode ser informativo, publicitário, e aí ele tem mais elementos não verbais, ok? Então, item é charge. Rapaz, tenho certeza que você tirou um 10 nessa atividade. Próxima questão. Nós temos aí o descritor 3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. E nós temos aí uma charge. Você pode observar na imagem que a televisão está blá, 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 blá. E a mulher juntando blá, blá, blá na pá e colocando no lixo e até mesmo um balde de lixo, porque realmente é um lixo tudo que está saindo de lá, ok? Se liga nas dicas, olha aí, lá em cima. Utilize o seu conhecimento prévio, ou seja, aquilo que você já sabe do mundo. Tente recordar o propósito comunicativo do gênero em questão. Aí nós vamos à questão. Nesse texto, o uso da expressão blá, blá, blá apresenta um diálogo demorado, determina o barulho feito pela televisão. C. Indica a proximidade entre a televisão e o telespectador. D. Retoma uma conversa entre os participantes de um programa. Ou letra E. Sugere a qualidade do que é falado na televisão. Então, item correto é está sugerindo a qualidade do que é falado na televisão, ou seja, está mostrando, né, está aconselhando, está realmente ali sugerindo que o que sai da televisão não é bom, ou seja, realmente está sendo um lixo. Então, mais um item correto. Item é quem marcou acertou. Próxima questão. D4. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Aí nós temos aí um homem. É importante você observar a expressão dele, certo? Aí nós temos a questão nessa charge da caricatura. Olha o tamanho do nariz da mulher, né? Então a caricatura ela tende a exagerar nas expressões ou em partes do rosto ou do corpo para fazer esse desenho caricatural, certo?
Mas olha a expressão do homem, olha o tamanho do olho dele, né? Olha, ele tá com a mão na boca, né? Deitado assim. Não parece confortável. Aí ele diz assim: desliguei o despertador e o telefone. Só me acorde quando 2019 acabar. Então, vale a dica também do conhecimento prévio. A gente sabe que 2019 foi um ano que foi gerado muitos memes, né? Que esse ano chegava 2020, não acabava 2019, que tinha sido um ano muito difícil, de crises em várias áreas. E por isso que eles criaram essa charge, né? Criticando o ano de 2019, ok? Mas vamos à questão. Na charge, a expressão facial do homem demonstra o quê? Ele está com cara de doente? Ele está com cara de cansado? Ele está aborrecido? Ele está apavorado ou ele está sonolento? Então, pela cara dele, item D, ele está apavorado. Próxima questão, achei muito legal esse texto. Leia o texto abaixo. Não vai passar óleo protetor? Aí o cara vem, ele deu um mergulho, né? A gente percebe isso pelas pegadas, porque ele acabou de sair do mar. As gotas também dá uma ideia de que ele está molhado, ou seja, ele acabou de sair do mar e ele diz que nem precisa. Mas a expressão dele é de espanto, de tristeza. E pela cor, né, a mesma tinha sendo preto e branco, a gente percebe que ele não está molhado com água, mas sim com outro elemento, que no caso já é o óleo que a mulher sugere, ou seja, ele nem precisa. Ele foi mergulhar e já se encheu de óleo, ok? É interessante ver essa questão do escritor 10, que é o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Identificar o propósito comunicativo de gêneros simples, que materializam textos não verbais e multissemióticos. Professor, o que é isso? Que tem vários sentidos, certo? De grande circulação social, de qualquer sequência discursiva predominante. Exemplo, aqui são gêneros, né? Placa, fotografia convencional, emojis, que a gente usa demais, e-mails, fotolegenda, cardápio, mensagem de WhatsApp, Messenger, direct, meme, anúncio ou campanha publicitária, rótulo, embalagem, catálogo, panfleto. Olha aí, é uma infinidade de gêneros textuais. Então, tudo na nossa vida nós temos que saber qual é o propósito. Por exemplo, eu criei esse slide para corrigir a atividade, facilitar a sua compreensão na hora de corrigir a atividade. Então, esse slide ele tem um propósito, né? Um propósito para a professora corrigir a atividade. Então, os textos também eles têm esse propósito. Mas a questão quer saber o quê? Esse texto ele foi escrito para dar uma dica, para dar uma opinião, para divulgar um produto, fazer uma crítica ou transmitir um ensinamento? Sem sombra de dúvidas, item D, né? Fazendo uma crítica à questão da poluição, que tem óleo no mar. A gente sabe que tem muitos derramamentos de óleo no mar, e isso causa poluição, grandes desastres da natureza, morte de animais. Então, realmente ele está fazendo uma crítica. Próxima questão, estamos quase terminando a atividade, nona questão já. E aí, eles, o que você vai aprender com esse descritor, né? Que é o descritor 4, ok? Explorar a habilidade de leitura para fazer inferências, ou seja, aquilo que você entende do texto, em textos tanto verbais quanto não verbais. Só lembrando, né? Os elementos verbais é o texto em si, a escrita, e os não verbais são expressões, imagens, o corpo, a maneira como os personagens se comportam, tudo isso são elementos não verbais. Fique atento. As inferências elas são necessárias para compreender um texto, cujas ideias principais estão nas entrelinhas da história. Eu achei isso tão interessante, porque realmente existem informações que você só vai tirar lá nas entrelinhas, não está claro para você, não está assim na cara. Você precisa realmente entender a história para você poder tirar essa informação. Mas não é difícil. Leia a tira para responder ao item proposto abaixo. Nos meus piores momentos você está ao meu lado.
Amigos são para isso, Fê. Pode entrar. Sala do diretor. Não deve ser coincidência. Hoje foi sem querer. Então, a tirinha ela é bem simples, né? E ela diz aí, no último quadrinho, na fala do garoto, infere-se que eles são grandes amigos. No último quadrinho. Você tem que analisar isso aqui, ó. Da sala do diretor, não deve ser coincidência. Os dois estão sempre juntos? Se meter em problemas? A garota ficou chateada com o amigo ou o garoto está chateada com a amiga? Se eles estão indo lá para a sala do diretor, né, eles não estão muito felizes pela parte não verbal, o rosto deles, realmente eles estão indo, eles se meteram em problemas, né, estão indo para a sala do diretor porque se meteram em problemas. E agora nós vamos para a 10ª questão e última da atividade da semana passada, que diz assim: no texto a seguir, temos o personagem Armandinho, conhecido na internet por sua criticidade quanto a temas sociais e políticos da atualidade. Você já viu alguma tirinha do Armandinho? Você conhece a origem da expressão mão de vaca? Agora leia a tirinha para responder a questão proposta. Para nós, mão de vaca é uma expressão bem conhecida. Ou seja, são pessoas que não gostam de gastar, né? São bem seguras ou que têm pena. São mão de vacas, né? E aí o texto diz assim, mão de vaca? Aí o adulto responde, né? A gente entende que é um adulto por conta da perna, do sapato, da calça e tudo. Fala-se quando a pessoa é muquirana. Que injusta, a vaca é tão generosa. Ou seja, ele não entendia o que era mão de vaca, mas muquirana sim. Mas vamos à questão. Na tirinha, Armandinho parece não entender a expressão mão de vaca. E seu pai usa como sinônimo a palavra muquirana, que significa o mesmo que você vai marcar sem sombra de dúvidas item A. Ou seja, uma pessoa suvina, né? Que não gosta de ajudar, avarenta. É o mesmo significado da mão de vaca. Gastador é o contrário. Generoso também é muito parecido com gastador. Assustado não tem nada a ver. E esbanjador é aquela pessoa que gosta de gastar, que gosta de ser generoso. Então, item A é o item que você vai marcar. Ok? Enviou a atividade. Você vai ver a pontuação, só para você corrigir. E vamos à atividade de hoje, certo? Você entendeu? Tem alguma dúvida? Procure a sua professora de português, certo? Então vamos lá. Se liga na atividade de hoje. Está lá no portal. Com certeza os professores também colocam print nos grupos. Não deixe a sua atividade para mais tarde, certo? Faça o quanto antes, até porque hoje nós também temos a revisão para a nossa avaliação de português. Então, coloque aí o cabeçalho no seu caderno. A data de hoje, dia 9 de junho, é uma revisão para a prova do descritor 9 e 10 e de ortografia também. Observações, você vai enviar para o professor o gabarito, certo? Da sua atividade, a foto lá no seu caderno de atividadezinha feita. E faça com atenção. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. A primeira questão, gente, tem como texto aí. Mãe, onde vamos lavar as mãos para o coronavírus não contaminar a gente? Qual é o propósito comunicativo dessa charge, né? Para que essa charge ela foi criada? Então, você vai ler aí os itens e escolher o item mais condizente com a interpretação dessa charge, ok? Segunda questão, leia o texto abaixo e responda. O Brasil pratica o distanciamento social há séculos. De onde está saindo aí essa fala? Lá da favela. E do lado da cidade grande, com vários prédios, ok? Aí vem a perguntinha, assinale o item que contém o propósito desse texto. Mais uma vez, você vai ler todos os itens e escolher aquele item que mais condiz com a interpretação do texto, ok? Achei esse texto super legal. Leia o texto abaixo e responda. Bom dia, senhora. Viemos buscar seu marido para um mês de quarentena. Depois, traremos ele de volta com atestado de cura. Obrigado e cuide-se. Força, senhora.
Uhul! Valeu, galera! E olha aí o nome. Ambulância, não sabe nem escrever. Mas é isso, né? Por isso que é importante estudar ortografia, viu, gente? A que gênero textual pertence esse texto? A, B, C, D ou E? Já dá vontade de corrigir logo e responder. Mas o desafio é você fazer. Pesquisar, estudar, analisar e marcar o item correto. Leia o texto abaixo e responda. Lei número 13.663, de 14 de maio de 2018, altere o artigo 12 da Lei número 9.349, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 1º. O caput do artigo 12 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar, acrescido dos seguintes incisos, 9º e 10º. Nono, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. 10º, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Brasília, 14 de maio de 2018. O propósito comunicativo desse texto qual é? Então, você vai olhar o item. Ficou um pouquinho desconfigurado, o item E está lá próximo da última questão, ao lado. Mas dê uma olhadinha lá que tem o item A, B, C, D e E, ok? A quinta questão, gente, já é gramática, né? Ele pede para você preencher nessas lacunas com o item correto. Expectativa, tensão e hesitante. Em qual desses itens as 3 palavras estão escritas corretas e preenchem corretamente a frase? A expectativa de uma guerra nuclear produz uma grande tensão na humanidade e a deixa hesitante quanto ao futuro, ok? Então, vá completando a frase, a forma correta da escrita, ou seja, ortografia, certo? Sexta, a alternativa errada quanto ao emprego do porquê é uso dos porquês, já estudamos vários conteúdos, vídeos, certo? Estudamos no período passado, estamos reforçando nesse período. Então, relembre aí o uso dos porquês e marquem o item errado. Ele quer saber qual é o item que está errado. Sétima, sobre a escrita do texto abaixo, compreende-se que nós temos aí o texto mais você e os itens, né? Para você ver qual é o item que está correto. E a oitava e última, leia o texto abaixo. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar, certo? Esse texto pertence a qual gênero? Charge, tirinha, cartoon, memes ou slogan? Atividade bem simples, apenas 8 questões. Eu tenho certeza que você vai se garantir e responder todas corretíssimas. E aí, gente, é muito importante você colocar aí na sua rotina de estudo, na sua agenda, as provas que estão chegando. Não adianta ficar assustado, pelo contrário, você tem que estar confiante, acreditar em você, que você é capaz, está fazendo todas as atividades domiciliares, lendo os textos, analisando, estudando gramática de verdade, ortografia, todos esses temas, né, que nós já analisamos com vocês nas atividades, videoaulas, correções. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Acredite em você. Olha aí, se liga na mensagem. E aí, eu coloquei essa imagem que eu achei bem interessante, né? Do nosso querido Chico Bento. Ele tá lá fazendo a oração. Ah, Pai do céu, faz eu tirar nota boa na prova de amanhã? Aí Deus, com a sua bênção, diz: então estuda, ou seja, faça a sua parte. Deus sempre nos abençoa e Ele quer que nós façamos a nossa parte para que a gente possa aprender a lição direitinho e tirar uma nota excelente. Ou seja, oração e ação. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar na prova de português. Então, estudar para a prova, anote aí na sua agenda, no seu caderno, propósito comunicativo dos textos, que é o descritor 10, gêneros textuais, que é o descritor 9. Procure aqueles gêneros mais conhecidos, né?
aqueles que a gente viu nas atividades. Realmente a atividade de hoje é uma revisão para a prova. Em gramática, o uso do S ou Z, vocês já estudaram bastante, mas é sempre bom revisar as regras. Ortografia básica, a gente vê até uma questão hoje no exercício. Também relembre mal com L, mal com U, o uso do G ou J e o emprego do mais e mas. Temas super fáceis, você pode tirar as dúvidas com a professora hoje de português. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês e um forte abraço. Obrigada.